Olá, meu nome é Ká. Bem-vindos à minha biblioteca. Powerless, de Lauren Roberts. Powerless é o título original do livro em inglês e quer dizer sem poder. A Rocco, que foi a editora que trouxe o livro para o Brasil, vai trazer, na verdade, no dia 12, não traduziu o título original. Não sei porquê. Talvez porque sem poder não seja um título tão impactante. Você olha lá na livraria, sem poder. Não sei, talvez não seja tão atraente. Ou pior ainda, impotente. A capona lá, impotente. É impactante, mas talvez não pelos motivos que eles queiram. Você leria um livro de romance chamado Impotente? Bom, a história desse livro se passa no reino de Ilha, mais especificamente na capital, e conta a história de Paden e Kai. Eles são os personagens principais. Tem mais alguns personagens envolvidos aí nessa mistura, mas eles são os personagens principais. A gente conhece primeiro a Paden, ou Pei, que é como eu vou chamar ela de agora em diante, porque eu me recuso a ficar falando Paden esse vídeo todo. E já no capítulo 1, a gente vê que ela mora na parte mais pobre da cidade, no que o livro descreve como sendo a favela, no Beco do Saque, ou Beco da Pilha, pilha de pilhagem, roubo. Importante ressaltar aqui que eu li o livro em inglês, eu não li a versão em português, até porque, enquanto eu gravo esse vídeo, a versão em português ainda não foi publicada. Então, as traduções que vão aparecer por aqui são culpa minha ou do Google Tradutor. Não tem nada a ver com a versão em português. Bom, a Pei não vive sozinha. Ela vive com sua melhor amiga, a Dena, que é uma costureira. Ela faz as roupinhas dela com os tecidos que a Pei rouba. Assim, a Pei é uma ladra e elas têm essa relação. A Pei rouba os tecidos, as coisas que ela precisa, e ela faz, costura e vende na feirinha. Já no começo desse livro, a Pei faz uma longa exposição do lugar que ela mora, de como as coisas são, de quantas pessoas tem, dos barulhos, dos cheiros, por que são assim. E dependendo do livro, eu não tenho muito problema com isso, se for bem feito. Eu só acho que seria melhor se o leitor conseguisse esse tipo de informação de forma mais orgânica. Se não fosse assim, só pá, jogado assim na cara do leitor. Mas enfim, nessa explicação toda, ela fala um pouco sobre o que aconteceu, um fenômeno que aconteceu uns anos atrás. Isso também não fica muito claro, se foi 30 anos, essa linha temporal fica um pouco confusa. Mas eu acho que, pelo que eu entendi, 30 anos atrás teve uma peste ou uma praga. Eu acho que na versão em português eles traduziram para peste mesmo, porque no banner que eu vi na Amazon estava como peste. Bom, a peste veio, um monte de gente foi, né, de americanas, e durante a peste o reino ficou isolado. E um dos efeitos colaterais da peste foi que parte da população desenvolveu poderes. Eles ganharam de brinde assim. Você sobreviveu à peste, ganha um poderzinho aqui. Enquanto que outra parte da população não ganhou poder. Ficaram de fora. Aí a população, por causa disso, ficou dividida em dois grupos. Os que ganharam poder são chamados de elites, os que não ganharam poder são chamados de ordinários. A Pei é uma ordinária. Por quê? Porque ela não tem poderes, não pelas escolhas questionáveis que ela faz ao longo do livro. Esses poderes são também um pouco arbitrários, porque o que acontece? É descrito que esses poderes, eles são resultado de habilidades naturais, predisposições naturais que as pessoas têm. Então, por exemplo, quem era rápido ficou ainda mais rápido. Quem já era forte ficou ainda mais forte. Quem era mãe de planta tinha habilidades com plantas. Eu não entendi muito bem essa parte, porque, por exemplo, que predisposição que a pessoa tem que ter para ganhar o poder do fogo? Que predisposição que a pessoa tem que ter para ganhar o poder da água? Tem que ser o Avatar? Eu não. Essa parte ficou um pouco confusa, deixou a desejar. Depois que a peste veio e rolou essa separação na sociedade, todo mundo viveu em paz por um tempo. Até que o rei do reino de Ilha, o rei Edric, ou o babacão, que é como eu vou chamar ele algumas vezes aqui, soltou uma fake news dizendo que os ordinários carregavam uma doença indetectável e que foi por isso que a peste aconteceu. E que foi por isso, por causa dessa doença, que eles não ganharam nenhum poderzinho de brinde quando eles sobreviveram à peste.
Não é porque eles não tinham nenhuma habilidade, porque eles eram incompetentes. É por causa dessa doença misteriosa que isso aconteceu. Além disso, ele falou que passar tempo com os ordinários era ruim para os elites, que se eles ficassem ali no reino, todo mundo junto e misturado, como eles estavam vivendo há anos em paz, sem nunca nada acontecer, os elites iam acabar perdendo os seus poderes. E as pessoas que têm poder têm medo de quê? De perder. Então o rei fez um expurgo. Ele literalmente expulsou todos os ordinários do reino e falou que se eles conseguissem atravessar o deserto para as cidades vizinhas, eles poderiam sobreviver. Isso que ele fez com essa parcela da população tem um nome específico e tá aqui o nomezinho. E, né, por isso que o apelido carinhoso dele é Babacão. Quando a Pei nasceu, o pai dela percebeu que ela era uma ordinária, que ela não tinha poderes e que se alguém descobrisse, ela seria, né, executada. Então, ele fez que nem os pais da Elsa. Ele mandou ela esconder as emoções dela, não sentir nada, não falar nada, não deixar ninguém ver o que está acontecendo. E apesar de, quando a história do livro acontece, quando ela conhece o Kai, vai para os jogos e tudo mais, apesar do pai dela já ter ido de Americanas, quando ela vai para os jogos e tudo mais, ele é meio que o Deus Ex Machina desse livro. Tudo que ela sabe, tudo que ela consegue fazer é graças a ele. Ele antecipou absolutamente todos os problemas que ela teria ao longo da vida e deu um jeito de solucionar eles enquanto ela ainda era criança. Então, ele ensinou ela a lutar, ele ensinou ela a caçar, ele ensinou arco e flecha para ela, ele ensinou ela a fazer sopa, ele ensinou ela a fazer tudo. Tudo, tudo, tudo. Ensinou ela a tricotar, ensinou ela a costurar. Ele era um curador. Ele curava as pessoas. É o nome que eles dão, porque ele era um elite, ele tinha essa habilidade. E não que ele não pudesse saber lutar, mas, assim, ele era tão bom em absolutamente tanta coisa que ele conseguiu ensinar ela e ela virou essa campeã incrível que a gente vai ver. Eu achei isso um pouquinho forçação de barra. Mas, enfim, sigamos adiante. No capítulo 2, a gente conhece o segundo personagem principal, o Kai. Enquanto eu estava lendo pela primeira vez o livro, eu coloquei nas minhas anotações assim: ponto de vista de macho filho de genocida nunca é coisa boa. E minhas previsões estavam certas. Uma coisa que ao longo do livro vai ser descrito várias e várias e várias vezes é que o Kai e o irmão dele, o meu irmão dele, o Kit, eles gostam muito de treinar e brigar um com o outro. Então, no capítulo 2, começa com eles brigando. Eles estão treinando. E eles são meio-irmãos, nesse caso, eles têm o mesmo pai, o rei, e mães diferentes. A mãe do Kit foi a primeira esposa do rei, e a mãe do Kai é a atual esposa do rei. Então, o Kit é mais velho. Kit e Kai, na verdade, são apelidos deles. Mas, enfim. Nessa cena, a gente descobre que o Kit tem o poder duplo de água e de fogo. E o Kai tem o poder de absorver os poderes de outros elites. De novo, eu me pergunto que tipo de habilidade ou predisposição a pessoa tem que ter para ganhar esses poderes de brinde. Mas enfim, durante a luta, o Kai explica que o Kit gosta mais de lutar com os poderes, enquanto ele, o Kai, gosta mais do corpo a corpo mesmo. Aqui a gente descobre que, enquanto o Kit, por ser mais velho, nasceu para ser o futuro rei, o Kai nasceu para ser o executor dele. Quem aplica a lei, quem executa e quem faz valer a lei do rei. Guarda essa informação. Esse negócio do Kai absorver os poderes, eu achei bem familiar. Me lembrou daquela série do Hero, que tinha aquele personagem, um dos personagens principais também, que ele absorvia o poder dos outros. Lembra que ele chegava perto e aí ele absorvia o poder? Tinha aquele outro também que gostava de fazer ovo frito com o cérebro alheio, mas essa questão do Kai chegar perto da pessoa e absorver o poder dele me lembrou desse personagem de Heroes. Então, esse livro é meio que um apanhado de Jogos Vorazes e Heroes, e eu vi em alguns lugares Rainha Vermelha também, mas eu não li Rainha Vermelha ainda, então eu não sei dizer com certeza. Por enquanto é só Jogos Vorazes e Heroes mesmo. Enfim, nesse capítulo a gente conhece outra personagem, essa personagem secundária, chamada Blair, que é amiga deles e que cresceu com eles no castelo e que eu acho, que também não fica claro, que ela é filha de nobres.
que ela cresceu no castelo com eles, e o poder dela é telecinese. Guarda essa informação que mais lá pra frente vai ser importante também. Nesse capítulo ainda, eles saem da área de treino depois de rolarem no chão, estarem sangrando, suando, sujos de lama, e eles vão direto pra cozinha. Assim, não param nem para lavar a mão. Em condições normais, eu já acharia perturbador. Mas em se tratando de uma sociedade, vamos lá, fica comigo. Em se tratando de uma sociedade que teve um surto epidemiológico que, assim, acabou com boa parcela da população, eu imaginaria que eles teriam mais cuidado. Não sei, foi só, assim, uma coisa que eu achei um pouco contraditória. Enfim, eles vão pra cozinha e lá rola uma interação que me confundiu um pouco entre os príncipes, o Kit e o Kai, com uma das cozinheiras. Assim, nas fantasias que eu costumo ler, os servos, as cozinheiras, as camareiras e tudo mais, eles sempre têm um pouco de medo da realeza e dos nobres, né? Como não ter medo de alguém que acorda de mau humor e pode mandar separar sua cabeça do resto do seu corpo. Mas enfim, e aqui na cozinha, eles estão conversando, brincando, falando e em dado momento, a cozinheira simplesmente joga purê de batata na cabeça do Kai. E eu fiquei, oi? Assim, minha filha, que isso? Ele é um príncipe. Você tá com vontade de saber se no céu tem pão? Não é que isso seja uma coisa ruim. É que eu entendo essa tentativa de humanizar os dois. Ai, olha como eles são legais, eles conversam com pessoas inferiores a eles. Ai, olha como os príncipes são próximos à plebe, como eles são humanos. Mas tem outras formas de fazer isso melhor. Tanto é que ao longo do livro, o Kit, eu já vou adiantar, o Kit é o personagem mais humano do livro. Ele é o que tem, na minha opinião, o melhor desenvolvimento. E ele é o personagem, de novo, mais humano. E ele não fica indo na cozinha levando purê de batata na cara. Mas enfim, continuando, eles estão lá na cozinha e tal, tudo mais. E aí depois eles saem e vida que segue. Eles vão falar com o rei. Eu fiquei assim. Enfim, vamos lá. Continuando. O capítulo 3 começa com a Pei tendo um pesadelo, e fica bem claro que ela ainda é muito afetada pela morte do pai dela. Ela tem pesadelos e tudo mais. E a gente vê também que a Athena, que ela é uma elite, né? A Pei é ordinária, mas a Athena é uma elite. Os poderes dela são meio que nem os do Visão, ou dos Vingadores. Ela consegue mudar a densidade do corpo dela e atravessar paredes. Aí eu pensei, ué, se ela pode mudar a densidade do corpo dela para atravessar paredes, por que ela não ajuda a Pei a roubar? Não faz mais sentido? Pensa comigo. Se você consegue atravessar a parede de uma loja, não faz mais sentido você ir lá de noite, quando a loja está fechada, tem ninguém por volta. Você vai lá, rouba as coisas e traz de volta. Não é menos perigoso? Não chama menos atenção? Mas a explicação que eles dão é que ela é muito nova e a punição para quem eles pegam roubando é açoitamento, uma coisa que já aconteceu com a Pei. Bom, dia que segue, a Pei tá andando pelo mercado, roubando uma moeda aqui, outra moeda ali, quando ela vê um cara que parece que tem mais dinheiro, e ela resolve roubar esse cara. Ela pensa, ali eu vou conseguir uma coisinha a mais. Acontece que o jeito que ela rouba é meio que se fazendo de desentendida e esbarrando nas pessoas. Ela solta os cabelos prateados dela, assim. Ela tem cabelos prateados e olhos azuis, que são dois detalhes que vão ser repetidos exaustivamente ao longo do livro. Assim, toda e qualquer interação entre ela e o Kai, eles mencionam a cor do olho um do outro. É uma coisa assim, acontece muitas vezes. E o jeito que ela usa para distrair as vítimas dela, quem ela vai roubar, é soltando o cabelo, piscando os olhos e se fazendo de salame para a pessoa. E assim, nada contra a Pei. Pelas imagens que eu vi, ela é belíssima. Mas vamos pensar pelo lado prático. Ela é moradora de rua. E onde ela fica com a Athena, não tem menção nenhuma de que tem um corpo de água corrente, que tem água encanada. Até agora, a gente não viu nada disso. E no que é essencialmente uma Inglaterra medieval, eu não sei se esse plano daria muito certo. Mas ela rouba o cara e, sem querer, acaba roubando um bilhete também, que fala que eles estão marcando um encontro
né? No bilhete está escrito: encontra a gente no endereço X depois da meia-noite. Eles quem? Não sabemos. Mas o que chama a atenção da Pei é que o endereço onde eles têm que se encontrar, onde as pessoas marcam de se encontrar, é o endereço da casa antiga dela, onde ela morava com o pai dela antes dele ir, né, de arrasta. Ela fica intrigada, mas não segue, não vai lá ver o que está acontecendo na casa. Ela fica no mercado mesmo fazendo as coisas dela. E é aqui que a gente vê uma coisa que eu achei muito estranha, uma das várias coisas. Assim, eu tô detalhando um pouco mais esse começo, porque como são os primeiros capítulos do livro, a gente está conhecendo um pouco mais do mundo. A gente está conhecendo o mundo ainda. E quando você primeiro lê sobre um mundo de fantasia, é bom saber o que é normal e o que não é. Porque daí as coisas vão acontecendo com os personagens e você pode falar: ah, isso é normal. Isso normalmente acontece nesse mundo. Ou então, eita, isso aqui nunca aconteceu. Como é que isso vai afetar o personagem? E aparentemente, nesse mundo, é normal um tipo de elite que eles chamam de rastejante, que é uma pessoa que consegue subir em paredes no melhor estilo Homem-Aranha. Eu me pergunto, mais uma vez, que tipo de habilidade a pessoa comum tem que ter para ganhar esse poder? Porque, assim, não faz sentido. Por isso que eu acho que esse sistema de poderes é arbitrário. As regras não são bem estabelecidas. E tudo bem, você quer ter um sistema de magia mais maleável? Tudo bem, só não deixa ele ser tão arbitrário, porque fica confuso. Eu não entendi. Ele tem que ser o mestre do parkour para ganhar esse tipo de habilidade? Aqui que a gente aprende também que a Pei finge que é uma elite mundana, que ela é psíquica e ela finge que sabe o que aconteceu no passado das pessoas. Aparentemente, os elites eles são divididos em mundanos, defensivos e ofensivos. São esses três grupos, se eu não me engano. Os ofensivos são os que têm os poderes que nem o do Kit, de fogo e água. Os defensivos são os que têm poderes que não são de ataque, que são de defesa, mas até agora a gente não sabe quais são. E os mundanos são os elites que têm poderes, assim, entre aspas, inferiores. Seria, por exemplo, o poder que a Pei finge que ela tem. Ela finge que ela é psíquica. Então, ela, teoricamente, seria uma elite mundana. Como ela finge que ela é uma elite psíquica, que ela tem uma interação com um guardinha lá, que ele tem uns comportamentos misóginos obrigatórios para esse tipo de livro, e ela finge que ela tá lendo o que aconteceu com ele. Ela repara uns detalhes nele e tudo mais. E aqui que a gente percebe que o pai dela treinou ela também para ser a Enola Holmes, a irmã do Sherlock Holmes, porque ela deduz tudo que aconteceu com ele só observando ele. E de novo, o pai dela é essa força invisível que guia ela através do espaço-tempo. E tinha, além de Heroes, tinha outra série que tinha um cara que fazia isso. Ele usava os poderes de dedução dele para fingir que ele era psíquico. Chama Psyche, a série. Muito bom, recomendo. E ele fazia isso, ele fingia que ele era psíquico para resolver os crimes lá, mas ele só era observador e inteligente. É isso que a Pei faz. Ela observa e finge que é psíquica. Então esse livro é uma junção de Jogos Vorazes, Heroes e Psyche. Nesse capítulo, a gente também fica sabendo que os jogos do expurgo vão acontecer, que estão prestes a acontecer. Porque o ser rastejante que tá lá andando pelas paredes, que, meu Deus do céu, que visão do inferno, tá lá colocando um cartaz na praça falando justamente sobre os jogos e tudo mais, e tem lá no banner que ele tá colocando, no cartaz, o lema do reino, que é: honra o seu reino, a sua família e a ti mesmo. Só que a Pei, por ser uma ordinária, não pode competir nesses jogos, porque se ela competir, alguém vai descobrir que ela é ordinária e vão, né, acabar com ela. Além de que, possivelmente, ela morreria no primeiro dia. Mas, enfim. No capítulo 4, a gente descobre que, além de ganhar poder, os elites também ganharam cabelos com cores diferentes. Tem uns com cabelo azul, outros com cabelo verde, vermelho, roxo, e a Pei com o cabelo prateado dela. Mas nenhuma outra explicação é dada. Assim, é só um detalhe. Pode ser um detalhe bobo, eu sei. Mas ao longo do livro, muita ênfase é dada à cor do cabelo dela. Toda hora eles falam disso. Mas se ela é uma ordinária, como que o cabelo dela é prateado? Outra questão também é que ela é uma ladra, certo? Então, ficar invisível, se esconder no meio da multidão é meio que
importante para a profissão dela. Se ela tem o cabelo prateado, ela não consegue se esconder muito, porque perguntam: Eita, quem foi que roubou esse aqui? Não sei, menina, mas alguém passou aqui um cabelo prateado, olho azul, aí no outro dia roubam de novo. Quem foi que roubou isso aqui? Não sei, mas tinha uma menina com cabelo prateado e olho azul. Ela é facilmente identificável. Mas enfim, continuando. Assim, os elites que têm o poder ofensivo são elites superiores. E eles que brigam com todo mundo. Ela avista um carinha andando no mercado, né? Enquanto ela tá lá roubando as coisinhas dela, que parece ser mais bem de vida e que tá com uma bolsinha de moeda pendurada do lado dando sopa. De novo, ela solta os cabelos e finge que perde o equilíbrio e colide com ele. Rouba as moedinhas dele. E do jeito que ela descreve ele aqui, fica bem claro quem é. Ela descreve ele como tendo longos cílios pretos, olhos cinzas, da cor da tempestade, cabelos escuros esvoaçantes, maçãs do rosto altas, uma mandíbula quadrada e uma tatuagem no peito. Na minha cabeça, enquanto ela estava descrevendo, pra mim ele era basicamente o The Rock, só que com cabelo. E é claro que ele tem covinhas. Não o The Rock, o Kai. Se bem que eu acho que o The Rock também tem covinhas. Mas enfim, eles estão lá, ela flerta com ele e percebe que ele tá com machucados recentes nas mãos. Porque, vamos lembrar, ela é Enola Holmes. E ela vê esses machucados e percebe que ele teve uma briga recentemente. Eles flertam mais um pouquinho, mas se separam e vão embora. Enfim, essa é a primeira interação que ela e o Kai têm. Eu achei ok. Eu não vi muitos problemas com essa interação deles. Eu achei um pouco forçada que ele... Depois a gente vê mais pra frente de onde que ele saiu. Depois de passar por aquilo, ele já foi logo, né, flertar com a menina, mas quem sou eu pra julgar? Não sei, tem alguma coisa na interação deles que eu não consigo comprar. É uma coisa que, assim, não é que parece forçado, mas não é orgânico, não é natural. Enfim, no capítulo 5, a gente volta pro ponto de vista do Kai e a gente vê que mais cedo, depois que ele saiu da cozinha, que ele tava lá sujando, né, com o irmão dele, ele foi se encontrar com o seu papai, o rei. O rei é um forte ou um musculoso, segundo o Google Tradutor. Essa é a tradução pro tipo de elite que ele é. Fica bem claro nessa interação que a relação entre o Kai e o pai deles é meio complicada, é complexa. Ele vê ele como rei, não como pai. E o papel dele como executor do rei é executar pessoas para o rei. Nesse caso, pessoas ordinárias. Ele treina desde muito cedo e ele tem 19 anos, pelo que o livro fala. E eu acho que ele e a Pei têm a mesma idade. Além de ter uma relação difícil com o pai, fica claro também que a relação dele com o irmão mais velho dele, com o meio-irmão mais velho dele, não é das melhores. Porque na visão do Kai, enquanto o Kit teve uma vida de regalias e reuniões chatas para aprender a ser o futuro rei, o Kai, desde cedo, desde que ele era muito novo, estava lá lutando, interrogando e torturando o povo, né? Dele, o povo dele. Nessa cena que ele interage com o pai, ele recebe a missão de ir interrogar um cara chamado Nathan sobre um possível ordinário que está vivendo escondido nas favelas. Ele vai, acompanhado de 2 guardas da cidade, e esse cara com quem ele vai se encontrar, quem ele vai investigar, tem uma família. E na casa dessa família, ele encontra um porão embaixo do tapete e escondida nesse porão uma menina de uns 10 anos, que tem cabelo vermelho e é a ordinária que essa família de elites estava escondendo. Eles adotaram essa menina e ela fazia parte da família deles. Ela estava há anos lá morando com eles. Então, pela lei, né, como eles estavam escondendo uma ordinária e não é proibido que eles morem na capital, o pai dela, o pai que adotou essa menina, o Nathan, e a família inteira vai ser banida para o deserto. E o ordinário, no caso a menina, tem que ser, né, tem que cuidar dela. Essa questão de banir as pessoas para o deserto também é complicada. Como, né, o livro fala, essa menina tem 10 anos. E aí, quando eu tava lendo, eu pensei, não, ele não vai fazer isso com essa menina, não é possível, né? Não é possível. Eu senti uma pontada de apreensão nessa hora. Eu queria que ele, né, machucasse a menina? Não, lógico que não.
Mas, pelo andar da carruagem, como a história estava indo, eu achei que era isso que ia acontecer. Mas não é isso, não é bem isso que acontece. O que ele faz? Ele tem meio que um código que ele não passa, vou usar essa palavra, ele não passa ordinários que são crianças. Então, se for uma criança, ele não vai cuidar dessa criança do jeito que o pai dele quer que ele cuide. Então, em vez de fazer isso, como a família dessa menina, a família que adotou ela, está sendo banida para o deserto, o que ele faz? Ele pega e ele leva essa menina até onde a família dela está sendo mandada embora, né? E ele entrega ela para a família dela e ele manda todo mundo andar pelo deserto e ele fala: se vocês conseguirem chegar na cidade, tá todo mundo livre. Só que assim, eles estão sem mantimento, eles não têm nenhuma garrafinha d'água, nada. Então, essencialmente o que ele tá fazendo é condenando ela a uma morte mais sofrida ainda. Não só ela, como a família toda, porque, né, eles vão atravessar um deserto sem nada. Eu vou deixar minhas considerações pro final, mas aqui eu fiquei pensando que essa situação, pra mim, parece uma tentativa de humanizar o Kai, porque mais lá pra frente ele comete umas atrocidades que você fica, oi? Então aqui foi a tentativa de humanizar ele, de mostrar que ele não é de todo ruim. Olha, ele não mata crianças. Nossa, o mínimo. O mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Eu acho que dava pra humanizar ele de outras formas. Deixar isso um pouco melhor. Mas eu vou falar mais disso pro final. Ah, pra não dizer que ele mandou ele sem nenhuma providência, ele dá uma faca pra ela. O que isso vai resolver no deserto, não sei. O capítulo 6, a gente vê o encontro dele, do Kai, com a Pei, só que do ponto de vista do Kai. E aqui começa uma coisa que o livro faz constantemente, que a autora do livro faz constantemente. Ela repete, por exemplo, as duas últimas páginas do capítulo anterior, as duas primeiras páginas do próximo capítulo são quase a mesma coisa. Então, por exemplo, se é uma coisa contada do ponto de vista da Pei, no próximo capítulo também é contado do ponto de vista do Kai. Então é a mesma coisa acontecendo duas vezes. Mas enfim, o encontro dele com a Pei do ponto de vista do Kai. Enquanto ela tá lá, né, balançando os cabelos dela e tentando seduzir ele para conseguir roubar ele percebe que ela não sabe quem ele é e ele fica feliz. Mas aí ele percebe uma coisa estranha. Lembra que ele é a esponjinha que absorve os poderes dos outros, o carinha lá do Heroes? Então, ele não consegue absorver nenhum poder dela. Ele tenta e ele não consegue. E nessa hora ele fica assim, estranho. Eu devia conseguir sentir algum poder dela. Quando ele não consegue absorver nenhum poder dela, ele considera levar ela para o calabouço para ser estudada ou simplesmente passar ela. Bem ali, na frente de todo mundo, plena luz do dia. Vemos aqui, né, um claro exemplo de cavalheirismo. Não é à toa que ele é bem popular. Depois que eles se separam, ele meio que cai numa emboscada e os poderes dele são roubados por um elite chamado Silenciador. Esse tipo de elite, os Silenciadores, eles conseguem meio que reprimir os poderes de outros elites. Guarda essa informação também, mas lá pra frente vai ser importante. Apesar dele, do Kai, ser forte, ele acaba perdendo a briga porque os poderes dele são reprimidos e, assim, ela já tinha ido embora, mas ela escuta a comoção e ela surge do nada e acaba salvando ele, incapacitando o silenciador. Por que ela escolheu salvar o cara que ela acabou de roubar? Não sei. Porque uns capítulos atrás, quando ela viu uma criança ser chicoteada, ela não fez nada. Mas eu acho que como ele é bonito, musculoso e tatuado e tem covinhas, ele vale a pena ser salvado, né? A criança não. Mas enfim, prossigamos. No capítulo 7, voltamos pro ponto de vista da Pei e a gente vê que ela estava voltando pro cantinho que ela divide com a Dena, que é onde elas moram, né, entre aspas, quando ela ouve a comoção. E ela volta para ver o que tá rolando ali, o que tá acontecendo. Quando ela vê o Kai sendo atacado, a justificativa que é dada do porquê ela interfere é porque ela meio que revive a morte do pai e decide ajudar ele, porque ela não consegue ver outra pessoa morrendo na sua frente e não fazer nada. Essa é a justificativa que ela dá. Guarda essa informação de que ela revive a morte do pai, porque isso vai ser importante lá na frente também. E de que ela não aguenta ver ninguém morrer na frente dela sem reviver a morte dele. Guarda que isso vai ser muito importante lá na frente. E é aqui que a gente descobre que foi o rei, o pai do Kai e do Kit, que matou o pai dela. Foi ele que deu uma espadada bem no meio do peito dela. Ah, um detalhe que não é muito importante, mas eu achei curioso, é que um dos apelidos do Kai como executor do rei
é Entregador da Morte. E eu só conseguia pensar naquele cara da primeira temporada de Belas Maldições que estava reunindo os Cavaleiros do Apocalipse, sabe? Aquele entregador. Tem uma cena que ele vai chamar a morte. Não tem nada a ver com a história, mas eu só conseguia pensar nele. Ele usa um shortinho. Então, quando ela falou, ele é o entregador da morte, eu só consegui pensar nesse carinha. Pra mim, ele é o Kai agora. Bem mais simpático que o Kai. Depois que ela salva ele, eles flertam mais um pouco, ele dá dinheiro pra ela e ela vai embora. No capítulo 8, depois que a Pei salva o príncipe, cada um vai pro seu caminho, ela volta pro lugar onde ela e a Dena moram, só que a fofoca já tá rolando. Todo mundo já sabe que foi a Pei quem salvou o príncipe, que foi ela quem incapacitou o silenciador, e depois do burburinho do dia anterior, né, do ataque ao príncipe e dela ter salvado ele, ela não consegue roubar sem ninguém perceber, porque todo mundo reconhece ela, porque ela tem cabelo prateado, olhos azuis. Ela tem feições que são bem distinguíveis, que são fáceis de identificar. E ela não consegue roubar nada, porque ela não é mais invisível. E as pessoas começam a chamar ela de a Salvadora Prateada. De novo, essa tradução foi minha, eu não sei se vai ser diferente na versão em português. Aqui a gente aprende também, eu não sei se é mencionado nos capítulos anteriores, mas aqui fica claro que quem escolhe quem vai participar dos jogos é o povo. Como essa escolha é feita, ninguém nunca explica. Por que essa escolha é feita, ninguém também nunca explica. Eu sei lá, pensando bem, não tem nada a ver. Mas o povo que escolhe. E ela tá andando lá pelo mercado, tentando roubar alguma coisa, porque ela é uma ladra, que é outro detalhe que também é lembrado várias vezes. Quando ela vê o banner dos jogos, anunciando os jogos e o nome dos participantes. E, é claro, o nome de quem tá lá, o nome dela é o último nome da lista, porque aparentemente as pessoas escolheram, as pessoas lá da parte mais humilde da cidade, escolheu ela para representá-los. Cabe aqui uma observação. Eu não sei se eu deixei passar batido, mas em momento nenhum explica qual é o prêmio por ganhar os jogos. Ninguém sabe, assim, não é dito qual é o prêmio. Você vai ganhar R$1 milhão. Você vai ganhar uma carroça nova. Ninguém fala nada. Então, o que impede os participantes que não querem participar, como por exemplo, a Pei, que ela é uma ordinária, ela não tem como participar, o que impede ela de fugir? O que impede ela de não ir? Isso não fica muito claro. As regras dos jogos não ficam claras. E quando você não tem as regras de um evento em um universo de fantasia que é importante, que ele é central para a trama da sua história, todo o resto fica meio que difuso, meio que confuso. Meio não, fica totalmente confuso. Porque você já não explica muito bem as regras dos poderes. Também não explica muito bem as regras dos jogos. Aí deixa o leitor meio perdido. O que, assim, é uma contradição, já que a autora gosta de falar para você o que está acontecendo. Ela gosta tanto de falar o que está acontecendo, mas ela não explica essas coisas básicas. Enfim, eu vou falar mais sobre isso no final. Sigamos. No capítulo 9, a gente volta para o ponto de vista do Kai e vê que o silenciador, que tentou emboscar ele antes, foi capturado e está lá no calabouço sendo, interrogado e torturado pelo Kai. Ele está lá fazendo isso há horas. Ele diz que está lá há horas fazendo isso. Aqui é mencionado também que o calabouço é feito de uma espécie de material chamado de mudo, que anula os poderes dos elites. Então, de alguma forma, eles conseguem colocar a essência dos poderes deles em alguns materiais e usar isso em construções. Outra coisa que também não fica clara. Enquanto ele tá lá, fazendo o trabalho dele com o pop do homem, ele fica sonhando sobre a Pei, pensando nela, no cabelo dela, na cor do olho dela, que é uma coisa que ele menciona toda hora também. E lá junto com ele, ajudando, tem outro silenciador, que esse ajuda o rei. Ele é meio que não é ajudante, como é que chama? Conselheiro. Ele é um dos conselheiros do rei. O rei fica decepcionado, que ele não consegue nenhuma informação do cara que ele tá lá fazendo o trabalho, e que ele aparentemente tem uma resistência, a esse tipo de interrogação. Depois disso, depois dessa interação, ele e o irmão dele vão fazer o quê? Vão treinar. Mas o Kai tá distraído, porque ele fica pensando na menina que salvou ele lá no beco. Aqui a gente conhece outro personagem que vai ser mais importante lá pra frente, o Jax, que é o irmão adotivo do Kit e do Kai, que eles
adotaram depois que os pais dele faleceram em um acidente de barco. Nada mais é falado sobre isso, só isso que eles dizem. E o Kai e o Jax foram escolhidos para participar dos jogos. De alguma forma, eles vão participar. Só que o Kit não. O Kit não pode participar porque ele é o herdeiro, né? E aqui é outro detalhe que, por exemplo, qual é o limite de idade para poder participar dos jogos? Essa é outra informação que também não fica clara, porque os jogos acontecem a cada 5 anos. Esse que está acontecendo é a 6ª edição. Mas qual é o limite de idade? É 10, 11, 15? Qual é o limite máximo de idade? Qual é o limite mínimo de idade? 10, 11, 15? Qual é o limite máximo de idade? 17, 20, 30? Isso não fica claro em momento algum, né? Porque, por exemplo, o Kai tem 19 e o Jax tem 15. Então, pessoas mais novas do que o Jax podem, pessoas mais velhas do que o Kai não podem, ou podem, não fica claro. Aqui a gente conhece também outra personagem. O nome dela é Sadie e ela é a melhor amiga da Blair. E o poder dela é meio que se clonar, se multiplicar. Também não é explicado como ela consegue fazer isso, se isso custa alguma coisa para ela. Na verdade, a magia nesse universo não tem um custo. Então, eles usam os poderes deles e fica por isso mesmo. Então, a Sadie, ela consegue se multiplicar e o Jax é um Flash, literalmente. Esse é o nome de quem é muito rápido. Eles são chamados de Flash. Ele é rápido, ele vai de um canto para outro bem rápido. Enfim. O capítulo 10 começa com a Pei lá em choque, vendo o nome dela no banner. E é isso. O povo escolheu ela, ela vai participar dos jogos. Aí os guardas imperiais. Guardas imperiais? Os imperiais, que são os guardas do rei, aparecem para levá-la para o castelo, onde ela vai ficar até o começo, meio e fim dos jogos. Porque todos os participantes, de acordo com a lei, têm que ir para o castelo 2 semanas antes dos jogos, para eles poderem treinar, dar entrevista, ter o primeiro baile. Os bailes também são eventos muito importantes nesse livro. E é claro que tem um baile, sempre tem um baile. Antes de ir embora, ela vai lá se despedir da Adena. E é fofo esse momento que elas têm. Eu achei bonitinho. Elas se despedem. Elas são amigas. E ela vai. Entra na carruagem e vai lá. Ah, e se ela não se apresentar para os jogos, eles podem procurar e matar ela. Então, uma vez que ela é escolhida para os jogos, ela não tem outra opção a não ser participar dos jogos. Uma observação que é feita aqui também é que ela tem claustrofobia. Então, na hora de entrar na carruagem, ela fica meio incerta, ela não quer. Mas ela entra, porque ela tem que ir. Aqui a gente conhece mais alguns personagens que vão ser importantes, assim, entre aspas, ao longo do livro. Os personagens aqui, eles são só peças em um tabuleiro para que o relacionamento entre ela e o Kai vá adiante. É só isso. Eles são só usados como peças descartáveis. Mas enfim, ela conhece outros 2 personagens. O Ace, que é um menino que vai participar. Ele também é da parte pobre da cidade, ele também é da favela. E ele é um elite que consegue fazer ilusões. Ele é um ilusionista. Ele diz que quer ganhar porque ele quer ganhar o dinheiro para mudar de vida e sair da favela. E ele tá errado? Não. Eu sabia que o prêmio era dinheiro? Também não, porque eu não acho que isso foi mencionado antes de agora. Mas enfim, outra participante que eles conhecem, que tá dentro da carruagem com eles, é a Hera. E ela é chamada de Véu, que ela pode ficar invisível. Ou seja, ela é quem você chama quando você quer roubar um banco, né? Porque que outras coisas você pode fazer tendo o poder da invisibilidade? Que outras coisas que não sejam ilegais você pode fazer com invisibilidade? Pense um pouco. Outro detalhe importante dos jogos é que, ao contrário dos jogos nos Jogos Vorazes, eles não são necessariamente até a morte. Ou seja, os participantes têm que competir, têm que fazer coisas, mas eles não necessariamente têm que eliminar um ao outro. Então, tem a possibilidade, a Adena inclusive fala assim, não é como se nunca mais fosse te ver, quando ela tá se despedindo da Pei, que eles vão buscar para levar ela pro castelo. Então tem a possibilidade de um dos participantes, de mais de um dos participantes, de vários participantes, de todos os participantes sobreviverem. E é um pouco contraditório, porque a Pei toda hora fica falando como os jogos são cruéis, como o rei é cruel. Mas se você tem a possibilidade de participar e sobreviver, mano, você tá um passo à frente dos Jogos Vorazes, porque lá não tem escolha, não. Mas enfim. O capítulo 11 é pelo ponto de vista da Pei, e eles finalmente chegam ao castelo e ela vê pela primeira vez o castelo. É aquela coisa bonita. Estátuas, fontes, gente limpa e cheirosa, tudo bonito.
bem diferente da realidade dela, e ela fica bastante impressionada, que qualquer um ficaria. Cada participante tem seu próprio guarda imperial, e eles ficam isolados no começo. O nome do guarda dela é Lenny, e ele é um personagem secundário que vai ser um pouquinho importante, mas assim, bem pouquinho, lá pra frente. Ela tem pela primeira vez em anos, desde que ela morava com o pai dela, um quarto só dela, e ela aproveita. Ela fica lá, toma um banho, se cuida, come, fica de boa lá no quarto, esperando até ela poder sair, porque eles ficam isolados, que nem eu falei, nesse começo. Ela fica lá por 2 dias, sem poder fazer nada fora do quarto. Ela não pode sair, não pode ver o castelo, não pode fazer nada. Depois de 2 dias, o guarda dela, o Lenny, aparece para levar ela para jantar pela primeira vez com o rei, a rainha e os outros participantes. E ela vai lá no jantar. Enquanto ela tá se preparando e tal, ela tá tomando banho, alguém vai lá, bate na porta dela e ela acha que é o Lenny, né? E ela vai pedir ajuda para ele porque ela não sabe o que vestir para um jantar formal com o rei e a rainha. Só que não é o Lenny, é o Kit, o irmão do Kai, que bate lá na porta. E ela tá lá só de roupão e ela conversa com ele. Enquanto eles estão conversando, ela tem problemas para ficar olhando para os olhos dele, porque ela diz que os olhos dele são muito iguais aos do rei, do pai dele, que foi quem matou o pai dela. Então, ela tem esse problema com o Kit desde a primeira vez que ela vê ele, ela tem esse problema. E ele convida ela para depois do jantar passear pelos jardins do castelo. Ela aceita porque na cabeça dela ela tem que fingir que ela gosta da realeza, que ela quer se dar bem com eles para conseguir sobreviver aos jogos. Aqui a gente conhece também a camareira dela, que é uma mulher chamada Ellie, que é quem ajuda ela a se arrumar pro jantar. Ela é uma das personagens secundárias que eu gostei assim mais também. Ela e o Lenny, eles são os personagens secundários mais interessantes, entre aspas, né? Só que a gente não conhece quase nada da Ellie. A única função dela é vestir a Pei, só. Ela não tem nenhuma outra função. A gente não sabe nada sobre a família dela, sobre quem ela é, sobre por que ela tá ali, porque ela parece que gosta do Lenny. E o Lenny vai ter um papel importante mais lá na frente. Mas é bem superficial a personagem dela. Então tá, pro jantar, a Pei é a última a chegar e quando ela senta fica um clima meio desconfortável, mas tudo bem. Os participantes se apresentam e falam os nomes, né, e tudo mais, e um pouco sobre as habilidades deles, se eu não me engano. Eu acho que eles falam sobre as habilidades. E o Kai, claro, é o último a se apresentar e falar sobre as habilidades dele, porque eles já se conhecem e ele usa essa oportunidade para dar uma alfinetada nela, mas é tudo flerte, eles estão flertando supostamente. Enfim, o capítulo 12 é do ponto de vista do Kai, e enquanto eles estão lá no jantar, ele percebe que ela não quer comer. Ela não está comendo, ela está só olhando a comida e ele presume que é porque ela acha um desperdício, que eles não vão conseguir comer toda aquela comida que está lá. O que ele faz? Ele forçosamente coloca comida no prato dela e ele fala que se ela não comer, ele vai enfiar a comida nela goela abaixo. E eu achei, assim, isso um pouco incômodo, não me desceu muito bem essa parte. Enfim, no meio do jantar, o rei e a rainha chegam, né? E ele fala lá as groselhas dele do reino, as baboseiras e tudo mais, que eles têm que treinar, que aí ele fala que o Kai tem que ficar de olho nos participantes, porque o objetivo desses jogos é provar o poder do Kai e a capacidade dele como executor do Kit, do futuro rei. Então, o objetivo é meio que o Kai ganhe esses jogos para provar a competência dele, que ele tem, que ele é capaz de exercer a função como executor. Nessa parte eu fiquei na dúvida também um pouco, porque o rei sabe quem é o pai da Pei. Ele fala até, né, sobre ele ter sido um curador muito habilidoso, que ele ia para o palácio ajudar as pessoas na época de febre, quando tinha alguma doença. Aí eu fiquei, ué, se ele conhecia o pai dela, se ele foi responsável pela morte do pai dela, ele não sabe que ela é uma ordinária? Será que não sabe? Como que ele deixa ela participar
dos jogos. Enfim, jantar termina, o Lenny vem pra escoltar a Pei pro quarto e o Kai não fica nada feliz porque ele não pode ver ela interagindo com outro homem sem achar que esse homem necessariamente tem algum interesse romântico com ela. É assim durante o livro todo. Ele interrompe e decide que ele que vai levar ela pro quarto. Eles estão caminhando, fazendo a versão deles de flerte, né? Que é um ficar provocando o outro. Aí ele vê que o lábio dela tá machucado. Ele pergunta o que aconteceu e ela conta que foi aquele guarda uns capítulos atrás, que ela, quando a gente primeiro vê os poderes psíquicos dela, que ela usou para deduzir o que estava acontecendo na vida dele. Ele ficou chateado com o que ela falou, ele bateu nela, então ela tá com o lábio machucado. Aí ele agarra o queixo dela para ver de perto o machucado dela, e aí temos a famosa cena que as pessoas gostam muito, que ela pega a própria faca dele e segura contra o pescoço dele, né? E empurra ele contra a parede, fica ameaçando com a faca no pescoço do príncipe. Primeira coisa, se ela tá tentando. Ela fica toda hora falando que ela tem que fingir que faz parte do jogo, fingir que é uma deles, fingir que tá, né? Você ameaçar um dos príncipes não vai um pouco contra isso? Eu acho um pouco contraditório. Mas, enfim, ela tá lá com a faca no pescoço dele, aí rola uma coisa que me incomodou. Ele passa a mão por trás da cintura dela e ele vai lentamente descendo a mão pelas costas dela até pegar a faca dela e segurar contra o pescoço dela. Então eles estão um segurando a faca do outro contra o pescoço um do outro. Ficou confuso, mas é porque é confuso. O que me incomoda aqui é que essa passação de mão não é a primeira vez, não vai ser a última. Toda hora ele fica passando a mão nela e assim, ai, mas parece que ela gosta, mas ele não pergunta se ela gosta, ela não diz eu gosto, e ela faz a mesma coisa com ele. Toda hora ela fica passando a mão nele, ela não pergunta se ele gosta, ele não diz que gosta, ele não pede, e isso me incomoda um pouco. Mas sigamos. Enquanto eles estão lá e tal, ela fala que tem uma frase que ficou marcada assim, que muitas pessoas repercutiram pelo BookTok, que ela vai ser a ruína dele, do Kai, no caso, né, do príncipe. E ele diz que ele tá ansioso por isso, por ela ser a ruína dele. Depois disso, eles trocam de faca, ela devolve a faca dele para ele devolve a faca dela para ela e vai cada um pro seu quarto. E o Kai fica meio atordoado das ideias e andando de um lado para outro do quarto pensando nela e como que ela pode de fato arruinar ele. Confusão, confusão. Capítulo 13 é do ponto de vista da Pei e começam os treinamentos. Eles estão lá correndo, treinando, brigando e a Pei sente como se ela estivesse fora de forma. O que, tudo bem, né? Ela é uma ladra, ela é acostumada a fazer um tipo de exercício físico, tudo bem. Eles evitam, no começo, né, os competidores, a usar os seus poderes. Eles estão só no corpo a corpo, então. Que os poderes meio que fica subentendido que eles devem ser guardados para ser mostrados na entrevista. Tipo jogos vorazes mesmo. Eles vão ter uma entrevista em que alguém vai entrevistar eles e eles vão ter que mostrar os poderes deles nessa entrevista. Ser simpáticos e conquistar o povo, porque, de novo, quem decide quem ganha os jogos até aqui, pelo que a gente entendeu, pelo que o livro contou, é o povo. O povo decide quem vai participar e o povo decide quem vai ganhar. Como isso acontece, a gente nunca aprende, mas tudo bem. Eu sei lá. Pensando bem, não tem nada a ver. Enquanto ela tá treinando, a Pei fica pensando em que ela tem que jogar o jogo deles, ela tem que ganhar, né, o voto deles, ela tem que ser popular, porque só assim ela vai conseguir ganhar e sobreviver, né, sair ilesa disso tudo. Enquanto ela tá lá treinando, o Kid e o Kai estão também, obviamente, treinando, estão lutando na arena. Nessa cena, ela descreve uma tatuagem que eles têm igual no peito, eles têm a mesma tatuagem no peito, que eu não entendi muito bem. A descrição é tipo um diamante inclinado, mas eu não entendi muito bem. E também essa tatuagem tem a ver com um gesto que eles fazem com a mão mais na frente, mas isso é mencionado uma vez e depois nunca mais volta. Ficou um pouco confusa essa parte também, mas tudo bem. Supostamente, essa tatuagem são os 4 marcos geográficos que circundam o reino. Mesmo assim, eu não entendi muito bem. Enquanto ela tá treinando, ela fica lembrando, né, do pai dela treinando com ela. E é claro que é cena obrigatória em todo esse tipo de filme, o Kai atira uma adaga na direção dela enquanto ela tá treinando, para treinar os reflexos dela. Ela fica com raiva
Mas ele não acerta ela, porque ele não queria acertar ela, ele tava só fazendo de brincadeira, foi só um xiste. Aí a Blair fica com ciúmes, porque ela gosta do Kai, e ela atira uma adaga na direção da Pei também, só que a adaga corta a orelha dela, que nem aquela cena lá em Divergente, que primeiro o carinha atira as adagas e não acerta nenhuma dela, aí depois o outro atira e corta a orelha dela. É igualzinho. Depois disso, a orelha dela tá machucada, tá sangrando. E assim, pelo que eu me lembre, a orelha não é um lugar que quando você faz alguma coisa, tem muito sangue. Por exemplo, eu tenho 6 piercings na minha orelha. E quando eu fui fazer, não sangrou muito. Foi assim, tá aqui, limpou, acabou, ficou de boa. Só que do jeito que eles descrevem, é como se estivesse jorrando sangue que fosse manchar o cabelo dela. Então, o que que o Kai faz, como todo bom cavalheiro? Ele trança o cabelo dela. Ele vai lá, mais uma vez, fica tocando nela, trança o cabelo dela pra a orelha dela que tá jorrando sangue não sujar ali o cabelo dela. Essa cena é necessariamente ruim? Não. É boa? Também não. Poderia ser melhor? Poderia. Primeiro, se ele perguntasse pra ela se ele podia, porque até onde eu lembro ele não faz, e se ele parasse de tentar usar qualquer desculpa pra ficar roçando a mão nela. Me incomoda bastante isso. Enfim, a trança não fica lá essa coisa muito boa, eles se zoam, mas é ok. No capítulo 14, a gente vê a Pei se preparando para as entrevistas. Nessa parte aqui, uma coisa que me incomodou um pouco é a aparente falta de preocupação dela com os jogos, porque no começo ela ficava falando: e os jogos são violentos, os jogos são uma forma de manipulação, os jogos são cruéis, os jogos são mortais, entendeu? Mas aqui ela tá até agora zero preocupação com os jogos. Ela não tá, além de treinar, ela não tá tentando fazer nenhuma manobra. Eu não percebi no comportamento dela preocupação real com os jogos. Como esse livro se comparou aos Jogos Vorazes, eu acho que falou em dado momento. Eu lembro de ter visto um banner falando que é próximos Jogos Vorazes. Eu tenho que fazer essa comparação, porque o próprio livro fez essa comparação. E a Katniss, no livro dos Jogos Vorazes, ela estava aterrorizada pelos jogos. Ela estava com medo. Ela não queria que aquilo acontecesse. Mas aqui a Pei é quase como se ela levasse tudo na brincadeira. Nada tem peso. Nenhuma das ações que ela faz tem uma consequência real. Não é só confuso, é frustrante. Mas, enfim. Até mesmo quando ela foi se despedir da Adena, você não tem essa sensação de medo que nem a cena. Eu vou usar o filme como exemplo agora. Que nem a cena do primeiro filme, dos Jogos Vorazes, que a Katniss vai se despedir da irmã dela depois que ela se voluntaria. É de cortar o coração. E aqui, quando a Adena se despede da Pei, você não tem essa sensação. A Adena até fala: eu vou te ver depois quando os jogos acabarem, porque você vai com certeza sobreviver. E isso tira todo o peso, todo o medo que você talvez sentisse pela Pei como uma ordinária participando dessa competição. Uma coisa que eu achei um pouco uma só não. Outra coisa que eu achei um pouco confusa também é que o Kit, apesar de não competir nos jogos, ele não pode competir porque ele é o herdeiro, ele é o futuro rei, mas o Kai também é herdeiro, também é potencialmente futuro rei, vai competir, mas enfim, mesmo ele não competindo nos jogos, ele tá toda hora lá no meio. Toda hora. Inclusive, quando eles estão indo para dar as entrevistas e mostrar os poderes deles pro público, o Kit tá lá no meio, tá andando lá com eles. Eles vão andando e chegam na arena, que é tipo Coliseu mesmo. Só que, imagina o Coliseu, só que com vidro, que separa as arquibancadas da arena principal. Porque esse vidro é o mesmo que tem nos calabouços, que o Kai vai, quando ele vai torturar lá o silenciador, que reprime o poder dos elites. Por quê? Para eles não poderem influenciar o jogo, para eles não poderem usar os poderes deles para ajudar o competidor que eles gostam, por exemplo. Que eu imagino que eles fariam se pudessem. E por algum motivo que a gente só vai descobrir mais lá pra frente, também não fica tão claro assim, eles estão na arena e eles têm que pular para dentro desse porãozinho acolchoado subterrâneo, que tem uns comes e bebes, e eles só pulam, entram, ficam lá 5 minutos e depois tem que sair. E na hora de sair, a Pei, ela tá usando um vestido muito apertado, então ela não consegue sair sozinha. E a altura, assim, do chão pro teto, do porão, são uns 2 metros. E todo mundo consegue sair de boa.
tudo bem. Em vez de, por exemplo, ajudar ela a sair, né? Qualquer pessoa ajudar ela a sair. Os outros participantes que estão do lado de fora, não precisa necessariamente ser o Kai, mas em vez de alguém ajudar ela a sair, ele resolve rasgar as laterais do vestido dela para que ela possa se movimentar com mais facilidade e sair do buraco sozinha. E eu fiquei assim, é uma opção. É uma opção boa? Não sei. É uma opção ruim? Também não sei. Rola uma brincadeirinha de hahaha, eu tô sempre disposto a rasgar seus vestidos para ajudar, claro. Hahaha. E ele e o Kit meio que fazem umas piadinhas às custas dela. E isso também me incomoda um pouco. Você tem dois homens fazendo um pouco de uma mulher. Não me desceu muito bem. Mas, enfim. Outra coisa que eles ficam repetindo também é que, por causa da presença do Kai nos jogos, essa edição dos jogos vai ser diferente. O que isso significa? Não sabemos, ninguém nunca explica, porque a gente não tem nenhum parâmetro de normalidade para comparar esses jogos. A gente não sabe como foram os jogos anteriores para saber o que pode ser diferente nisso, o que pode ser diferente nesse. É só a presença do Kai, né? Mas enfim, começam as entrevistas e o formato é bem parecido com Jogos Vorazes mesmo. Eles sentam lado a lado com a apresentadora, que inclusive tem cabelo azul e usa um vestido azul, se eu não me engano. Ou seja, é o cara dos Jogos Vorazes que faz a entrevista lá. O primeiro a ser entrevistado é o Jax, e aí depois vão os outros, cada um com seu poder. O Ace com o ilusionismo dele, a Blair com a telecinese dela, o Jax, que foi o primeiro, com o poder de andar rápido dele, né, o poder de flash dele. A Andy, que ela é prima do Kit e do Kai, que até agora eu não sabia, mas eles cresceram juntos, e a Andy é prima do Kit e do Kai, e ela é tipo um metamorfo. Ela consegue se transformar em vários animais, mas todos eles são vermelhos, da mesma cor do cabelo dela. Então, por exemplo, se ela se transformasse em um gato e fosse tentar entrar no meio de vários gatos, você ia saber que é ela porque seria um gato vermelho vinho, que é a cor do cabelo dela. Quando chega a vez do Kai, ele usa os poderes dos outros competidores, mas quando chega na vez da Pei, ele não consegue usar os poderes dela, né? Porque motivos óbvios, ela não tem poderes, então ele não tem como usar os poderes dela. E para aumentar a tensão, né, para o leitor tentar sentir algum tipo de tensão, a Pei é a última a ser entrevistada. No capítulo 15, temos finalmente a entrevista da Pei. E enquanto ela está lá sentada, pronta para fazer a entrevista, ela vê o Rei e o Kit do outro lado. Eles estão lá na área VIP assistindo tudo. E ela começa a perceber que o Kit, ele é parecido, mas ele tem diferenças com o pai dele. Guarda essa informação, vai ser mais importante lá pra frente. E aí, a entrevistadora tá lá fazendo perguntinhas e ela pergunta como que ela conseguiu salvar o príncipe. E ela meio que dá uma alfinetada nele, faz pouco dele e explica que como ela é psíquica e o poder dela é limitado a sentir emoções fortes dos outros, ela consegue proteger a mente dela de pessoas como o silenciador. E foi por isso que o silenciador não afetou ela, que nem ele afetou os outros, e ela conseguiu eventualmente usar as habilidades dela para salvar o príncipe. Aí, quando a entrevistadora pergunta como que é morar em ilha, no reino, a Pei resolve ser sincera. Ela diz que morar na favela é como a sobrevivência do mais apto. E por isso ela está mais preparada para os jogos, porque ela tem que sobreviver todos os dias. E ela diz que, como ela, tem dezenas de pessoas que dormem na rua todos os dias. Achei que ela foi corajosa nessa hora. Gostei. Mais disso, Pei, por favor. Durante a entrevista, ela continua dando umas zoadas no Kai e a plateia parece gostar. Eles riem, bate palma, tudo bem, então. Aí a entrevistadora pergunta: o que você quer ganhar dessa competição? E a resposta de todo mundo tinha sido o lema do reino, que é: honre o seu reino, honre a sua família, honre a si mesmo, um negócio assim. Só que na vez da Pei, ela não dá a mesma resposta. Quando chega na vez da Pei, ela não diz o mesmo lema. Ela fala que ela espera sobreviver os jogos. Ou seja, ela quebrou o protocolo ali, todo mundo fica em silêncio, inclusive a entrevistadora, e porque, né, isso é meio que de praxe, todo mundo tem que falar. É que nem competição de Miss, quando perguntam o que você deseja, todas têm que responder paz mundial. Ela não faz isso. Ela responde outra coisa. Aí chega a hora dela mostrar o poder dela.
Como que isso vai acontecer? Ela fala para a entrevistadora escolher alguém aleatório da plateia e trazer para ela poder usar o poder dela nessa pessoa. A entrevistadora escolhe uma menina que parece que tem a mesma idade dela, mais ou menos, e tem uma aparência inocente. E a Pei consegue ver o que aconteceu recentemente com essa menina. Eu não lembro, juro que eu não lembro, eu acho que eu apaguei essa parte da minha memória. E depois dela, a entrevistadora traz mais gente para Pei poder ler essas pessoas. E nessa parte eu me perguntei, por que ela nunca fez isso antes para ganhar dinheiro? Se é uma habilidade que ela tem, que é teoricamente não, que é mais segura do que roubar, por que ela nunca fez isso? Por que ela não montou uma barraquinha lá, sentou e colocou a plaquinha lá? Madame Pei vê seu passado. Eu não sei. Ela podia ter usado isso, mas até essa entrevista, aparentemente, ela nunca pensou. E durante a entrevista, ela meio que percebe e ela pensa, ué, por que eu nunca usei isso para ganhar dinheiro antes? Menina, é a mesma pergunta que eu tenho, também não entendo. E aqui, nessa parte, ela começa a se sentir mal por participar disso tudo. Desses jogos que vão custar a vida de várias pessoas e tudo mais. Porque os jogos são para quem está assistindo. Mas para Pei, é um perigo real que ela enfrenta. Não só porque ela não tem poderes, mas porque as pessoas que têm poderes são muito mais poderosas do que ela. Enfim, ela levanta a cabeça e resolve ir à luta. O capítulo 16 começa com o Kai lá no calabouço, interrogando o silenciador que tentou emboscar ele lá nos primeiros capítulos. Ele tá frustrado porque, por mais que ele tente, ele não consegue extrair nenhuma informação útil além do que ele acha que é o nome do cara, que é Mika ou Maika. Depois que ele termina lá a sessão de interrogação com o silenciador, ele sai direto do calabouço e vai jantar com o rei e a rainha e os outros participantes. Direto. Ele não troca de roupa, ele sequer lava as mãos, nada, ele não faz nada. Ele vai direto do calabouço para a mesa de jantar, literalmente. Todo mundo percebe e a única pessoa que fala alguma coisa é a mãe dele, né? A mãe dele fala, meu filho, decoro. Você é o príncipe, afinal de contas. A Pei fica um pouco preocupada, achando que o sangue é dele, né? Mas aí ele fala que não, né? Porque, claro. E fica por isso. Ele janta com o rei e a rainha e os outros participantes, coberto de sangue. De novo, em uma sociedade que passou por um evento traumático, epidemiológico, que levou boa parte da população. Esse tipo de comportamento, ainda mais vindo da realeza, é contraditório, para dizer o mínimo. E não faz sentido nenhum. Qual o propósito dele fazer isso? Dele sair direto do calabouço depois de ter interrogado o cara e ir pro jantar? É pra mostrar que ele é um anti-herói? Não faz muito sentido na minha cabeça. Ok, durante o jantar surge o assunto do baile. E é claro, eles têm que ter um par para ir pro baile. E nessa sociedade só pode ir homem com mulher. Não pode ir homem com homem ou mulher com mulher. Aparentemente, nunca é dito isso explicitamente, mas fica subentendido. Eles até comentam que tem mais meninas participando da competição do que meninos, então alguma menina vai sobrar, porque não pode uma menina ir com outra menina, né? Mas enfim. No outro dia de manhã, ele acorda cedo e leva a Pei para a cozinha para conversar com a cozinheira que lá no capítulo 2 jogou purê de batata na cabeça dele. Eles conversam sobre a vida, ficam lá trocando figurinha e depois vão treinar. Enquanto eles estão treinando, o Kai e o Kit estão treinando juntos, ele percebe que o Kit fica observando a Pei e ele começa a sentir ciúmes. Condição normal do Kai. Tem algum homem dando atenção para Pei, ele tem ciúmes. Enquanto eles treinam, eles conversam e o Kit externaliza que ele se sente preso nesse papel dele como sucessor, como futuro rei, e que ele não faz nada além de constantemente tentar se provar pro pai deles, né? Como o Kai não consegue ver a Pei em paz sem ir lá importunar ela, ele vai lá incomodar ela enquanto ela tá treinando. De novo, eu vou te ensinar a dar um soco, você não tá dando soco direito. Ele fica em pé atrás dela, aí começa uma passação de mão sem fim. É desconfortável de ler, apesar de ele achar que ela tá gostando, e eu não gosto. Eu sei que é pra ser romântico, é pra parecer que eles estão flertando, mas eu acho inconveniente. Enfim, como a linguagem do amor deles é violência, depois disso ela vira e tenta dar um socão nele. Sigamos. O capítulo 17 ainda é do ponto de vista do Kai e começa de onde o capítulo 16 parou. Exatamente de onde o capítulo 16 parou, com a Pei virando para tentar dar um soco no Kai. Ele desvia do soco e eles têm essa mania de ficar se chamando pelo último nome. Então, o nome dela é Peyton Gray e o nome dele é Kai Azir. Então, ele chama ela de Gray
ela chama ele de Azir. Pra mim, parece uma tentativa de desumanizar, mas tô pensando demais. Depois que ele desvia do soco dela, eles começam a treinar. E a gente tem aqui uma cena, mais uma de muitas, pra mim foi muito incômoda. Porque ela quer brigar com ele não quer brigar com ela, mas eles acabam brigando. Brigando de treinar mesmo, sabe? E eu sei que eles estão treinando pra uma competição, mas apesar dele não querer brigar com ela, ele acaba brigando com ela e ele acaba batendo nela muito. E eu não gosto disso. Eu sei que eles estão treinando pra competição, mas quando a luta termina, ele até comenta que ela tá sangrando o nariz, de um corte da bochecha, tá toda descabelada e não sei o quê. E é o resultado do treinamento deles. Eu não gosto disso. Me incomodou. Eu achei essa cena desconfortável de ler. Enfim. É claro que durante o treinamento eles flertam um com o outro e em dado momento fica nesse negocinho de primeiro ele fica por cima e depois ela fica por cima. Aí ela puxa a faca dele, que eles adoram brincar com faca um com o outro, e fica passando a faca no rosto, no pescoço dele. É aquela coisa. E ele fica sempre provocando ela e ela fica sempre provocando ele e parece que eles têm 5 anos de idade. No final do treino, os dois estão sujos, sangrando, suados e tá todo mundo olhando, eles têm plateia. Ela se levanta no final da luta, né? Quando a luta termina, ela se levanta e diz para ele que da próxima vez que eles lutarem, ela não quer misericórdia, que ela quer que ele impressione ela. Uau! No capítulo 18, as tensões começam a aumentar entre os participantes conforme os jogos vão se aproximando e eles começam a brigar entre si. Alguns dias depois do treino dela com o Kai, né, do capítulo anterior, tem outro jantar, tá todo mundo meio tenso. E nessa situação desconfortável, a rainha lembra todo mundo, mais uma vez, do baile. A Pei tenta escapar rapidamente do jantar, porque é claro que ela não tem nada pronto, nenhum par. Não tem nem vestido nem par para ir pro baile. E o Kit vai atrás dela. Eles conversam, dão uma flertada. E pela primeira vez, ela olha para ele e não vê o rei. Então, a relação deles meio que começa a crescer a partir daí. Ele leva ela até o quarto dela e convida ela para o baile. Nesse ponto aqui, eu acho importante levar em consideração o desequilíbrio de poder. Eu sei, é fantasia e tudo mais e blá blá blá. Mas, então vamos nos perguntar. Ela pode dizer não para ele? Porque, assim, ele é o futuro rei. Nesse cenário da competição, meio que se construiu uma balança onde o Kai e a Pei estão no mesmo nível. É uma balança artificial, porque ele é, no final do dia, também um herdeiro, né? Ele é o segundo filho do rei, mas teoricamente a Pei e o Kai estão no mesmo nível. Eles são 2 competidores, estão no mesmo nível. Agora, o Kit não tá nos jogos. Ele não vai competir. Ele continua sendo o primeiro herdeiro. Ele continua sendo o futuro rei. Então, ela nunca vai estar no mesmo nível do Kit. Ela pode dizer não? Ela pode se dar ao luxo de dizer não para ele? Nessa cena aqui, dele perguntando se ela quer ir pro baile com ele, rola essa interação assim. Ela pensa: diga sim para ser a parceira dele, e nós seremos apenas Kit e Peyton. Diga não e os títulos permanecem. Eu não acho que tem um cenário onde eles podem simplesmente ser Kit e Peyton, porque, afinal de contas, ele é o futuro rei. Ela não pode dizer não para ele. Essa falsa equivalência que ela criou existe só na cabecinha dela, e não faz sentido nenhum existir na cabecinha dela, porque ela tava, até alguns dias atrás, morando na rua. Se tem alguém que sabe sobre abuso de poder e sobre pessoas mais poderosas usando os vulneráveis e os mais fracos como uma escada humana, é ela. Então, a Pei viu de perto esse tipo de coisa. Eu sei que é romance, eu sei que é ficção, eu sei que é fantasia, mas não são coisas que você pode simplesmente descartar num contexto desse, né? Eu não sei, são coisas que me incomodam. Enfim, ela concorda no final das contas, porque ela não pode, né, dizer não pra ele, e ele fica visivelmente mais relaxado. Depois disso, ela tá lá com a camareira, a Ellie, conversando com ela sobre os vestidos, o que ela pode usar, como é que vai ser o baile e tudo mais. E a Ellie diz que vai mandar fazer um vestido pro baile dela, que tem que ser verde, porque a cor do Império é verde. E aparentemente é uma tradição que as mulheres que vão nos bailes dos jogos todas usam verde. Deve parecer um monte de plantinha. E aqui, no capítulo 18, que ela finalmente lembra da Adena. Finalmente. Depois de estar há dias no palácio, vivendo a vida boa, ela lembra da amiga que ela deixou para trás. Aparentemente, ela prometeu que ia visitar a Adena. Confesso que eu não lembro. Não sei nem como que ela faria isso, não sei se isso seria viável no meio da competição, mas aqui no capítulo 18 ela finalmente lembra que a Adena existe. E ela fica decepcionada consigo mesma por ter esquecido
a Adena. E ela promete que nunca mais vai esquecer a Adena. Tem um mini flashback aqui que ela lembra de um dia que ela estava cansada, né? Depois que o pai dela se foi. E ela sobe num telhado e tá chovendo. E a Adena vai atrás dela e ela acaba contando para a Adena que ela é uma ordinária. E a Adena guarda o segredo dela, mesmo sabendo que isso poderia acarretar no banimento dela, que ela poderia ser banida do reino se alguém descobrisse que ela sabia que a Pei era uma ordinária e nunca contou para ninguém. Depois desse mini flashback e dela prometer para si mesma que no dia seguinte vai atrás da Adena, ela tá se preparando para dormir e escuta uma batidinha na porta. Quem será? Quem será? Façam suas apostas. O capítulo 19 é do ponto de vista da Pei ainda, e nós vemos que, sim, quem estava batendo na porta dela depois da meia-noite era o Kai. Por que ele estava fazendo isso? Porque ele decidiu que ele ia dar aulas de dança para ela depois da meia-noite. E quando ela tenta fechar a porta do quarto na cara dele, ele não deixa. Ou seja, ele fica tentando invadir o espaço dela. Me incomoda, mais uma vez. Tem aqui a questão, de novo, do equilíbrio de poder, porque ele é um príncipe, ela é uma moradora de rua. Ela não pode dizer não para ele. Então, se ele quer invadir o quarto dela no meio da noite, né? Quem é ela para impedir? Ele acaba levando ela pro quarto dele para eles treinarem dança. Outra incoerência que eu achei é que ela confia muito nele depois de só passar alguns dias com ele. Eu sei que é pra passar a ideia de que eles estão desenvolvendo um relacionamento romântico, mas o pai dela treinou ela para observar os arredores dela, para não confiar em ninguém, para não abaixar a guarda dela. E ela tá há alguns dias no castelo e já tá indo pro quarto do cara, sendo que ela nem sabe quem ele é direito, sendo que ele aparece na mesa de jantar coberto de sangue depois de ter interrogado uma pessoa, não sei. E é claro que quando ele vai ensinar ela a dançar, ela é toda desengonçada, né? Porque apesar dela ser uma ladra competente, quando chega na hora de dançar, ela tropeça em um tapete. Ele liga uma vitrola lá, aparentemente eles têm esse tipo de tecnologia, e começam a dançar. Eu ia gostar mais se aqui, como ela estava preocupada em ganhar o favor do povo, porque teoricamente são eles que votam quem vai ganhar, eu ia gostar mais se ela tivesse pedido ajuda, por exemplo, para a camareira dela ou para algum outro participante, porque ela focar só no Kai pode isolar ela. Então eu ia gostar mais se ela pedisse ajuda, por exemplo, para Andy, que é a prima dos príncipes, que ela é mais simpática e parece que ela é bem popular, parece que as pessoas gostam bastante dela. Então eu ia achar mais interessante. Ou até se ela pedisse ajuda para, sei lá, pro Jax, que é o irmão adotivo dos príncipes, então, que ele também é bastante popular, as pessoas também gostam bastante dele. Eu acho que seria mais interessante. Enfim, eles continuam dançando lá e eles fazem meio que um joguinho que ela diz que concorda em continuar dançando com ele se ele responder uma pergunta. Ele concorda e a primeira pergunta que ela faz se ele queria ser rei no lugar do irmão dele. Ele diz que não. Eles continuam nesse lenga-lenga, dançando, perguntando e depois vai cada um pro seu canto. No outro dia, a Adena finalmente chega no castelo para ser a costureira pessoal da Pei e ela até fala brincando: "Ah, achei que você tinha me esquecido." Nem te conto, amiga. O capítulo 20 é a noite do baile. Começamos do ponto de vista do Kai. Ele vai com a Blair, o Kai vai com a Blair e o Kit vai com a Pei. Todo mundo de verde, as mulheres todas usando vestidos verdes e cada um um par lá. Só que a Pei, em vez de usar um vestido verde, ela acaba indo com um vestido prateado, que tem uma abertura lateral na perna e ela deixa a adaga dela presa na perna para todo mundo ver. Uma questão aqui que eu me perguntei quando estava lendo é como que as pessoas deixam ela andar armada dentro do castelo, sendo que ela tem contato direto com o rei, a rainha e os príncipes. E com vários outros nobres, na verdade. Essa questão dela andar sempre armada, não só entre os treinamentos, mas também, por exemplo, no baile, será que só ela pode andar armada ou será que os outros competidores também estão armados? Ela e a Blair têm uma briguinha e é nada muito importante, não é relevante para a trama. E o Kit acaba com a discussão chamando a Pei para dançar. O Kai dança com a Blair, mas fica com ciúmes do Kit dançando com a Pei. No capítulo 21, a Pei começa dizendo que ela está bem satisfeita com a atenção que ela está recebendo, né, por ter usado o vestido prateado e não ter feito que nem as outras mulheres, que estão todas usando vestidos de tonalidades diferentes de verde. E
Ela tá lá dançando com o Kit e ela pergunta pra ele se ele acha justo esses jogos. Ele não responde, muda de assunto e sai pra pegar uma bebidinha pra eles. O Kai interrompe a dança, eles ficam lá naqueles flerte dele, né? Um provocando o outro e tudo mais. Eles riem, mão aqui, mão ali, uma passação de mão sem fim nesse livro. E eles estão lá curtindo quando ela percebe que um dos garçons que tá servindo lá o baile é o menino de quem ela roubou aquele pedaço de papel falando sobre o encontro na casa dela, lá no começo do livro, nos primeiros capítulos. Aí ela fica pensando assim, ué, o que esse menino tá fazendo aqui? Mas o Kai continua flertando com ela e acaba distraindo ela. No meio lá da dança deles, gritos irrompem pelo salão e a Pei sente uma dor no braço. Uma explosão acontece e o Kai se joga em cima dela para proteger ela. No meio da confusão total, gente gritando, gente correndo, o Kai tira ela do salão enquanto ele fica dando ordem para os guardas imperiais que estão ali, porque além de príncipe e executor, ele é comandante da guarda, eu acho. Tem gente caída, tem gente machucada e as pessoas que têm poderes, né, os guardas imperiais, começam a lutar de volta. O Kai joga um escudo em volta deles para proteger ela e é aí que ela percebe que eles estão usando bombas caseiras para lutar contra os elites. Por causa disso, ela percebe que eles são ordinários também, que eles estão usando bombas caseiras, não poderes. Então, ela deduz que eles são ordinários também. E ela fica bastante surpresa de saber que ela não é a única, que tem mais ordinários espalhados pela cidade. O Kai fica tentando tirar ela do salão, ela não quer, ela quer ficar e lutar por algum motivo, mas aí ele joga ela por cima do ombro e carrega ela para fora do salão. Simples assim. Ela ameaça esfaquear ele, mas ele diz que isso não vai impedir ele de tirar ela de lá. Enquanto ele tá carregando ela para fora do salão, ela vê de novo o menino de quem ela roubou o bilhete e ele reconhece ela, mas o Kai carrega ela para fora antes que ela possa fazer algo a respeito disso. Eles se encontram com o Kit no corredor, que também quer partir para a briga, né? Ninguém tem senso de sobrevivência nesse universo, mas aí o Kai dá uns gritos nele, dá uns gritos na Pei, dá uns gritos em todo mundo e o Kit aceita levar a Pei pro quartinho do pânico lá, que ele vai ficar com o pai e a mãe, enquanto o Kai volta para a briga. Sigamos. No capítulo 22, vemos a Pei lá no quartinho do pânico com o Kit, o rei e a rainha e alguns outros convidados que estão lá junto com eles. A Pei tá tentando entender tudo que tá acontecendo, né? Quem é o menino que ela reconheceu, por que eles estavam usando bombas caseiras. Uma curadora vai lá ajudar com o braço machucado dela e ela acaba lembrando do pai dela, que também era o curador e fazia esse tipo de coisa também. Cansada de só ficar sentada lá sem fazer nada, a Pei resolve ir conversar com o Kit. E o Kit fala para ela que ele não gosta que outras pessoas lutem as batalhas dele por ele, o que até certo ponto é compreensível, mas ele é o futuro rei, né? Então ele não pode ir para a linha de frente. A Pei conversa com ele e no meio dessa conversa ela pergunta o que está acontecendo, quem que são essas pessoas que atacaram o baile, né? E o Kit explica para ela que tem esse grupo de ordinários que são chamados criativamente de resistência e eles lutam contra o rei e contra o reino por causa do que foi feito com eles, por causa do expurgo e porque não é permitido eles morarem na capital, né? Eles não podem morar na capital. Aí ela pergunta: ué, mas se vocês condenam todos eles, se nenhum deles pode morar aqui, como que tem tantos deles, né? A ponto deles conseguirem montar uma resistência. E o Kit diz que um grupo grande deles se escondeu durante o expurgo e que eles estão espalhados pela cidade inteira, escondidos diante dos olhos deles. E que o Kit acha, o rei também, que eles não estão trabalhando sozinhos. Como assim eles não estão trabalhando sozinhos? Acontece que, junto com os ordinários, o rei baniu alguns elites que ele achou que eram perigosos demais para conviver com outros elites. Os elites que ele baniu foram os fatais, os silenciadores, os leitores de mente e os controladores. Esses são os nomes desses elites. Vamos pensar um pouquinho. Qualquer elite com poder ofensivo é um perigo para outros elites, mas nesse caso eu acho que o rei quis banir só os elites que têm algum tipo de controle sobre a mente, porque o Kit pode começar sozinho o São João fora de época, mas ele não pode forçar ninguém a pular fogueira, por exemplo, né? Na verdade ele pode porque ele é o futuro rei, mas é o princípio da coisa. Aí a Pei faz a pergunta fatídica pro Kit: o que você acha desses ordinários? E o Kit, como todo bom propagandista do Império, diz que ele entende a revolta deles, mas que a morte dos ordinários é necessária para o não enfraquecimento dos elites. Ela pergunta se isso é realmente o que ele acredita e ele responde que isso é o que ele sabe. Ou seja, isso é o que foi ensinado para ele. Isso é o que o rei propaga pelo reino inteiro.
Ela pergunta se ele quer ser rei e ele diz que não quer ser um covarde e que ninguém nunca perguntou se ele queria ser rei antes. Mesmo com tudo isso, mesmo com o ataque, com as ameaças e com o perigo que a resistência representa, né? Eles não cancelam os jogos. Que surpresa! Depois de descobrir sobre a resistência, a Pei planeja que, se ela sobreviver ao primeiro desafio dos jogos, porque são vários, não é um só, ela vai procurar a resistência e, por causa do bilhete que ela roubou do menino lá nos primeiros capítulos, ela sabe exatamente por onde começar. Aqui, se ela tivesse parado para pensar um pouquinho, ela teria feito a conexão entre eles se encontrarem na casa dela e o pai dela, mas aparentemente ela não fez isso. Depois que eles são liberados do quartinho do pânico, ela vai lá pro salão para ver o estrago e ela encontra o Kai caído e machucado e vai lá ajudar ele. Enquanto eles conversam, ele tá com uma faca enfiada nas costas e ela ajuda ele a tirar a faca e ele pega emprestado o poder de um curador e fica tudo bem. Ela pergunta o que aconteceu, ele fala para ela que alguns ordinários conseguiram escapar e ela fica com as anteninhas ligadas. Porque lembra, o plano dela é, se ela conseguir sobreviver ao primeiro desafio, vai procurar resistência. Mas sigamos. Infelizmente, eu vou ter que terminar o vídeo por aqui, porque senão ele vai ficar maior do que já está. Essa primeira parte já tá gigante e a segunda parte já está gravada e logo vai sair, ok? Eu já adianto que não é muito melhor que a primeira. O livro não fica melhor a partir daqui. E a única vantagem é que os capítulos ficam mais curtos, então, né, veremos. Eu só quero destacar que aqui, no capítulo 22, a gente tá em quase 40% do livro. E não teve nada em relação à competição, que é, teoricamente, o ponto central. Fora o romance dela com o Kai, a competição é o ponto central. E até agora, nada. Eles estão só treinando, eu só queria destacar isso, que quase 40% do livro e nada da competição ainda. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, lembrando que isso é só minha opinião. Se você gostou do livro, tudo bem. Se você não gostou também, tá tudo bem. Não me odeiem, por favor, só porque eu não gostei do livro. É só minha opinião, tá bom? Mas me diz o que você achou, deixa o seu like, comenta se você gostou, se você não gostou. Todas as opiniões são válidas, ok? Forte abraço e um beijo e um queijo. Tchau!